Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Olá, boa noite, ouvintes da rádio da URGS. Eu sou o músico e mestrando Paulinho Parada e apresento hoje a continuidade do nosso programa inaugural de Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Dr. Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores, mestrandos e doutorandos em etnomusicologia do PPG-MUS, além de pesquisadores associados. No último encontro, aqui na AM 1080, tratamos da pesquisa musical que teve apoio do edital Décio Freitas através do FUNPROARTE, que essa pesquisa resultou na publicação do artigo O Universo Sonoro de Plauto Cruz. E no programa passado convidamos alguns músicos da nova geração que tocam choro em Porto Alegre. Veio aqui no estúdio a Estefânia Johnson Colombo e ela falou e tocou um pouco sobre a importância da obra de Plauto Cruz, um flautista natural de São Jerônimo, nascido em 1929, e é o tema do nosso programa de hoje. Falando também desse encontro de gerações, hoje alguns músicos da velha guarda musical de Porto Alegre falarão sobre a sua convivência com Plauto Cruz. Esses músicos são o Guaraci Gomes e o Cebolinha. O Cebolinha foi um dos fundadores do Clube do Choro e é cavaquinista, e Guaraci Gomes é violonista, multi-instrumentista, também toca bandolim. E esses colaboradores vão ter suas obras e trajetórias artísticas e sociais presentes em minha dissertação de mestrado, que tem o título de Nós da Noite, Memória, Esquecimento e Velha Guarda Musical de Porto Alegre. Um fato importante de se dizer aqui é que Plauto Cruz está com 87 anos de idade e com saúde frágil. Ele mora e vive na zona sul de Porto Alegre com seus filhos Jairo, Marlene, Maria e Juliana, e eles cuidam de sua saúde e têm colaborado muito com as nossas pesquisas. Agora ouviremos a composição de Plauto Cruz chamada Tema para Marta. Essa gravação é do CD Choros e Canções de 1999 e tem a participação de Roberto Moraes na harmônica de boca. Roberto, ele é um dos interlocutores de minha pesquisa e vai ter sua obra e trajetória presente nesse meu estudo. Então vamos ouvir Tema para Marta, do disco autoral de Plauto Cruz, Choros e Canções.
sou Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Hoje continuamos a falar e tocar a obra de Plauto Cruz, flautista de 87 anos, que foi e é sujeito de uma pesquisa patrocinada pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre através do FUNPROARTE. E essa pesquisa foi publicada em artigo pela revista Vortex em 2016, com o título de O Universo Sonoro de Plauto Cruz. Eu gostaria de abordar aqui a relação de Plauto com seus colegas músicos e amigos. Eles sempre me disseram da generosidade do Plauto, tanto que na hora de gravar seus discos, ele sempre priorizou que se tocasse a música dos outros, né? E deixava por isso muito suas músicas de lado, às vezes nas gravações. Ou seja, um disco nós encontramos a maioria das músicas, não de Plauto, mas de seus colegas e artistas que ele admirava. Eu vou ler aqui um trecho que eu escrevi nesse artigo sobre essa obra, esses cadernos de Plauto Cruz, que vou começar a falar agora. Plauto Cruz elaborou cuidadosamente os manuscritos de suas composições em cadernos pautados. São 4 volumes, escritos entre 1958 e 2003. Ao todo, são 76 composições anotadas nos 4 volumes de cadernos. Em seus manuscritos, constatamos que o flautista deixou dezenas de obras inéditas. Até onde se sabe, pela presente pesquisa, 39 peças não possuem gravação em disco ou coletâneas. Ou seja, vemos que a obra do Plauto ela é maior do que ele gravou. São 76 composições dos cadernos e 39 não foram gravadas. Vamos ouvir agora a composição de Plauto Cruz, Tema para o Guara, que é o tema para o Guaraci Gomes, uma composição do Plauto do disco Choros e Canções de 1999, que Plauto dedicou para seu amigo Guaraci, violonista e bandolinista, que no próximo bloco dará seu depoimento aqui no programa.
Boa noite, eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estamos aqui para falar do flautista Plauto Cruz, sua obra e trajetória artística. Como eu falei no bloco anterior, hoje alguns músicos da velha guarda musical vão dar seus depoimentos sobre Plauto Cruz. E a música que foi tocada agora há pouco é Tema para o Guara, que é o Guaraci Gomes, que vai nos falar agora que teve essa homenagem em seu nome, uma música feita pelo Plauto. Então vamos ouvir o Guaraci. Olá, Paulinho. Saudações a ti e à produção do programa e aos nossos ouvintes. Quero te parabenizar por esta bela iniciativa que visa preservar e divulgar a obra do nosso querido Plauto Cruz, o Plautinho, como é carinhosamente chamado pelos amigos e fãs. A minha primeira lembrança do Plauto é do programa Rádio Sequência da Farroupilha, época em que eu ainda guri iniciava as minhas aspirações musicais e ficava maravilhado com a sua performance junto com o regional. Dessa época lembro uma ocasião de ter matado a aula para vir assistir o regional que se apresentava no programa transmitido aqui do antigo Cinema Baltimore, no Bonfim. O meu primeiro contato pessoal foi bem mais tarde, durante um ensaio na casa do clarinetista Sebastião Fortes, em que recebemos a visita do Plauto acompanhado do saudoso pianista Adão Pinheiro. Mas foi através de uma amiga comum, a Beatriz Dornelles, que é a minha aluna de música na época, jornalista e professora da PUC, que depois foi produtora do Plauto, inclusive nos CDs em Novos Tempos de Seresta, e um outro que não lembro o nome agora, que foi patrocinado pelo Banrisul, e o Choros e Canções, em que eu participei também. Então, através da Beatriz, que atuamos junto pela primeira vez e formamos uma parceria que veio até o final de 2009, período em que já apresentava alguma dificuldade para tocar devido à saúde debilitada, infelizmente. Participamos nesses períodos dos mais diversos eventos na capital e no interior, viajamos muito em duo de flauta e violão ou com grupo, em que geralmente aí eu trocava o violão pelo bandolim. Atuamos nos bares da noite porto-alegrense, em teatros, festas particulares, projetos culturais como o Circuito Estadual de Música, na edição de 1999, Verão Cultural, Chorinho na Godói, aqui na Independência, o show Brasil e Eterno Tango, junto com músicos da OSPA, uma grande produção do estúdio de dança Paulo Pinheiro, que reunia entre músicos e bailarinos quase 50 participantes. E viajamos, inclusive, com esse espetáculo, uma turnê pelo interior, em que atuamos no Teatro Guarani, em Pelotas, em Santa Maria, no Teatro da UX, em Caxias do Sul, em Rio Pardo. Depois, desses eventos, participei ainda dos CDs, como eu já disse, do O Mago da Flauta, em 1997, e Choros e Canções, com a participação do Yamandu Costa e do saudoso professor Darcy Alves, que foi lançado em julho de 99. O Plauto, sempre gentil e generoso com seus amigos, certa ocasião me passou uma composição nova, um choro em sol menor na primeira parte, com modulação para si bemol na segunda e sol maior na terceira parte. Concluído o ensaio, ele me surpreendeu dizendo que a composição nova era em minha homenagem e que se chamaria Tema para o Guara, o que me deixou, além de lisonjeado, muito comovido, vinda de um grande mestre como ele é. Eu não tenho a veia de compositor, embora todo arranjador seja um, segundo o maestro Tarso Bangel, meu mestre de composição, pois o arranjador compõe introduções, variações, pontos e finais, entre outras coisas.
Assim espero ainda em algum momento de inspiração retribuir à altura a homenagem recebida, fazendo um tributo ao querido amigo. Saúde ao mestre Plauto e um forte e carinhoso abraço. Ouvimos Guaraci Gomes dando seu depoimento sobre a relação com Plauto Cruz. Os dois são amigos e agora vamos ouvir o Cebolinha, cavaquinista, um dos fundadores do Clube do Choro de Porto Alegre. Boa noite, Paulinho. Pra ti, a família, pessoal todo aí. Olha, são muitas histórias, né? Mas eu começo aí te reportando aí, né? Te falando que conheci o Plauto em mais ou menos em 1970. Do Bar Gaúcho, era o bar do Jorge Machado, lá em Teresópolis. Eles faziam uns encontros lá todos os sábados, era o dia todo, hein? Grandes músicos aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, do interior e de outras capitais aí que vinham a Porto Alegre iam lá, né? Então, lá no Bar Gaúcho do Jorge Machado, tá? Foi muito famoso na época. Muitos festivais, Lupicínio Rodrigues, a gente participou junto, né, o Plautinho, né, Araújo Viana, lá no Araújo Viana, muitos bares da noite, o Marechal Floriano, da Adelaides Bar, né, Chão de Estrela, Recanto do Xixo, Frankfurt, Las Tablitas, eram os antigos eucaliptos, ali na Silveiro, né, que só para televisão, hein? Ali nós ficamos muitos anos ali, hein? O Bar do Cib, onde nós participamos anos também, um Bar do Cib, Bar do Van Gogh, onde se reuníamos também, inúmeros bares de Porto Alegre. Até formarmos o Clube do Choro, hein? Uma turma de músicos, né? Resolveu aí formar o Clube do Choro. E formamos em 1982, dia 22 de novembro, é uma data aí referente aí ao Pixinguinha, né? Formamos o Clube do Choro. Então, inclusive, lançamos 2 CDs, né? Que o Plauto está junto, esses 2 CDs, e várias participações em outros CDs também, com os músicos da noite. Sempre estivemos juntos. O Plautinho, como é chamado por nós, também é um contador de anedotas. Quando viajávamos, ele ia contando anedotas até o fim da viagem. Ficaria aqui falando do Plauto horas. São anos de convivência. Ótimo amigo, colega e um ser humano da melhor qualidade. Nosso ídolo. Que Deus permita que ele possa ficar mais um pouco com a gente aqui. Tá, meu amigo? Algumas coisas eu tive que escrever para mim não esquecer, hein? Mas deixa aqui meu abraço aí. Esse foi o Cebolinha, cavaquinista do Clube do Choro de Porto Alegre. E vamos ouvir agora a composição Marlene do disco Plauto Cruz, Choros e Canções, de 1999, tem a participação no acordeão do Luiz Carlos Borges. Marlene, que é uma das filhas de Plauto Cruz. Vamos ouvir.
Boa noite, eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Hoje tratamos de O Universo Sonoro de Plauto Cruz, uma pesquisa etnomusicológica que, com esse título, foi publicado pela revista Vortex em 2016. Enfim, o Dr. Reginaldo Gil Braga se encontra aqui no estúdio e ele é coordenador geral do nosso programa na rádio e professor de etnomusicologia aqui da URGS. Professor Reginaldo, quero aproveitar a tua presença para falar algo importante nessas nossas pesquisas e empreendimentos acadêmicos aqui. Quero falar dos cuidados éticos na pesquisa e o que isso implica no método etnográfico, que estávamos falando sobre esse método a semana passada. No caso dos velhos músicos aqui de Porto Alegre, ou mesmo o Plauto Cruz, que estamos falando sobre ele agora, são pesquisas sobre pessoas que fazem músicas, né? E o que tu achas disso? Dessa dimensão? Boa noite, Paulinho. Bom, acho que tu já disseste aí no final da tua pergunta, pesquisa sobre pessoas que fazem música. Inclusive, isso é uma frase, né, do Jeff Titon, um etnomusicólogo americano, que diz exatamente isso ao tentar definir o que é etnomusicologia, né, esse nome, etnomusicologia, essa área disciplinar ou área de conhecimento, né, que é a etnomusicologia, o estudo das pessoas fazendo música, ou das pessoas que fazem música. Então não tem como nós imaginarmos uma atividade musical sem gente, sem indivíduos que fazem e que criam e que, enfim, performatizam essa prática, né? Música, como objeto em si, a priori não existe, né? Ou seja, a música não está habitando uma partitura ou uma gravação por si. Ela é uma atividade humana, uma prática, né? Musical, portanto. Então, como é que nós vamos poder imaginar uma atividade musical que prescinde, né? Que deixa o humano de fora? Então, quando tu falas, principalmente tratando-se de músicos da velha guarda, né? Objeto da tua pesquisa, o cuidado, né? Que a pesquisa com humanos envolve. Inclusive, na universidade aqui se tem o comitê de ética específico para pesquisa com humanos, né? Então, até uma discussão mais ou menos recente, isso na área de ciências sociais, né? Que os projetos de pesquisa também devem passar, determinados projetos deveriam passar pelo comitê de ética, no sentido de ver justamente essas fragilidades, né? Dos grupos sociais, das minorias, enfim, indígenas, quilombolas, né? Nesse trato. Agora, tratando-se de velhos chorões e velhos músicos da cidade, eu acho que essa questão das sensibilidades, né? Que tem que ser trabalhadas, né? Do momento certo, de fazer uma abordagem, né? As relações de empatia, até falando um pouco sobre empatia, né? De como isso é importante na pesquisa, né? Que é uma pesquisa de caráter qualitativo, não é de uma pesquisa de longa duração, que não é simplesmente uma entrevista que você vai lá, é uma convivência ao longo de um período mais ou menos longo de tempo, né? Então essas questões humanas, né, são muito importantes, né? De respeitar o tempo, né? O espaço dessas pessoas, de onde elas moram, convivem, socializam, né? Então acho que isso são questões bem importantes, assim, na nossa pesquisa, né? Sim. Etnomusicológica. E sobre essa dimensão política, cidadania e participação, que foi o tema desse ano do ENABET, eu acho que você pode falar também sobre isso. Sim. E cidadania e participação deve separar da ciência, devem ser separados, colocados em caixinhas? Como é que é isso? Como é que funciona? Ou nada de caixinhas? Eu acho que tu já sabes a resposta, né? Acho que na tua prática, né? E do nosso grupo de trabalho aí, né? Do Etnomusurgs, conjunto, agora estamos em 4 projetos, né, em andamento, pelo menos, acadêmicos. A gente tem esse cuidado, né? De
de alinhar, né, essas questões de comprometimento social e de retorno, né, para os colaboradores, né? E tu falaste no ENABET, né? O que é o ENABET? O que é o ENABET, para os ouvintes? Então, Encontro Nacional da Associação Brasileira de Etnomusicologia. Essa associação foi fundada em 2004, né, e desde lá vem fazendo encontros anuais. Então, é o nosso encontro, vamos dizer, da área, né, anual. E, por sinal, até na semana passada, né, realizou-se o 8º ENABET. E nós, do grupo Etnomus, inclusive tu estavas lá, né, propusemos um painel. E esse painel chamou-se Diálogos Etnográficos, Cidadania e Participação na Pesquisa Etnomusicológica. Então, foram 3 trabalhos, né, discutindo essa interface entre a pesquisa etnográfica, né, com a dimensão de colaboração entre pesquisadores e colaboradores, né? Então, eu acho que o que a gente tem feito no grupo, e não só no grupo, eu acho que é uma tendência da etnomusicologia, entre outras áreas, antropologia, é fazer justamente esses encontros etnográficos, né? Não mais uma relação onde existam pesquisados e pesquisadores, informantes e pesquisadores, né? Mas que a gente vá trabalhando, desfazendo um pouco dessas diferenças, essas assimetrias, essas hierarquias mais rígidas, né, para justamente alinhar uma atividade de pesquisa a uma dimensão mais participativa, mais ativa, mais de ação, né, Paulinho, na pesquisa, né, vinculando a academia a esses saberes tradicionais, populares, né? Mas também nossa disciplina tem essa abordagem autorreflexiva, e me preocupa também, estávamos falando esses dias, que a pesquisa por si só também não pode ser uma militância somente. Temos todo o nosso método, e para mim, que estou em um processo de mestrado, estou sendo um mestrando em música na área de etnomusicologia, isso está se construindo, né? Nós sabemos disso e o ouvinte agora está sabendo. E o que nós estamos fazendo aqui é uma forma também de ação social, de divulgar a ciência, né? Talvez tu pudesse falar um pouco da tua relação com a música do Plauto para os ouvintes e com a questão do registro do direito autoral, né, desses materiais que a família, né, te propiciou acesso a esses manuscritos, essas partituras à mão do Plauto, né? O Plauto tem toda a questão afetiva, porque o meu avô, Dinarte Rodrigues, ele foi um grande apreciador da música local aqui e me deu de presente, quando eu tinha 6 anos de idade, um disco do Plauto Cruz e Mário Barros, Engenho e Arte, em 1996. E aí acontece que em 2007, eu já músico, estudando para entrar aqui na URGS, mas não tinha entrado na graduação em música, na área de composição, eu fui entrar só em 2010, mas em 2007 eu conheci o Plauto, começamos uma amizade, gravamos juntos um disco, um CD que eu atuei como cantor e compositor. Esse CD é chamado Minhas Águas, é um CD de canções, e o Plauto dá para dizer que tivemos e temos hoje uma grande amizade, e tem esse vínculo afetivo. E a família do Plauto, eu vi que estava tendo ali uma dificuldade na questão dos registros e dos direitos autorais. Então, através dessa pesquisa que nós publicamos em 2016, foi possível fazer o registro, na época na Sbassen, hoje o Plauto é da Abramos, foi possível fazer o registro dessas músicas encontradas nas partituras, nos manuscritos. Foi possível fazer esse registro de direitos autorais pela Sbassen através da nossa pesquisa. Então você vê a importância de se publicar um artigo científico, porque a Sbassen reconhecia como legítimo esse artigo,
para poder fazer o registro e atestar que é do Plauto. Então, a partir daí, todo o músico que tocar essas músicas inéditas, digamos assim, do Plauto, que o Plauto nunca gravou, o ECAD pode recolher esses direitos e hoje a Abramos vai repassar e o Plauto vai estar, e a família do Plauto, seguros, parado por esse sistema, né, legal. Já que tu fizeste a provocação da dimensão política, né, da pesquisa, então eu vou aproveitar para falar para os ouvintes vamos dizer assim, do objetivo principal desse programa aqui na rádio, né? E, na verdade, é justamente fazer essa ponte entre a pesquisa e a difusão do conhecimento. Então, esse programa aqui, que agora é registrado como uma ação de extensão, nós registramos até para fins, né, de que a universidade saiba que a gente está fazendo essa ação de extensão vinculada a projetos de pesquisa e pesquisas, né, que efetivamente estão se realizando, no sentido mesmo de propiciar, né, esse resultado, uma ação social, né, política, vamos dizer assim, de cidadania, participação, né, de retorno aos interlocutores, aos músicos com os quais a gente tem trabalhado, não é? Aos grupos sociais, e para que a gente consiga fazer não só um resgate dessas músicas e desses músicos, não, às vezes pouco esquecidos, mas que a gente consiga dinamizar também as carreiras e trazê-los para conversar e para divulgar suas agendas musicais, né? Tantos músicos aí da velha guarda, que é o teu objeto desses programas, né, iniciais aí, que estão na ativa, né? Sim, o próprio Cebolinha toca no Clube do Choro ali no Clube Piranguinha, na Princesa Isabel, perto da Zenha. Que dias que o pessoal se reúne? Uma vez por mês. Agora, que passou recentemente, dia 11 de maio, eles tocaram e fizeram uma janta, geralmente é um buffet, um galeto. Eu estive lá para fazer o meu trabalho de campo e esse cuidado, é muito importante, esse cuidado político, né, de trazer algum retorno, mas também de estar em diálogo e estar atento para o que eles querem nos dizer e solicitá-los, digamos assim, do ponto social que eles podem, né? Muitas vezes, com os músicos da velha guarda ali no sindicato, eu me dei conta que, claro que não existe neutralidade, mas a questão da observação participante é muito melhor ouvir num primeiro momento do que falar. Então, ouvir é muito importante. Vamos ouvir, então, Plauto. Vamos ouvir Plauto Cruz. Vamos ouvir a composição Choro Clássico, que está nos acompanhando aqui desde o início desse programa, do disco Choros e Canções.
Ouvimos Choro Clássico de Plauto Cruz, com Valtinho do Pandeiro, nos pandeiros, um grande músico aqui de Porto Alegre que nos deixou no passado e que eu tive o enorme prazer de entrevistar pouco antes dele falecer. O Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, hoje fica por aqui. Eu sou Paulinho Parada na locução. O programa teve produção do Etnomusurgs, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do PPG Musurgs, coordenação geral do professor Reginaldo Gil Braga e apoio de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes, e até a próxima edição. Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.